Me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você agradeceu por conseguir enxergar? Reconhecer o rosto de quem você ama, ler uma mensagem, dirigir, assistir a um filme. A maioria das pessoas nunca pensa nisso, né? Até no dia em que percebem que alguma coisa mudou. E o mais assustador é que uma das principais causas de perda visual com pessoas com diabetes costuma começar sem dor, sem sintomas e sem alterar a visão no começo. A retinopatia diabética não é perigosa porque pode fazer você perder a visão. Ela é perigosa porque pode avançar durante anos enquanto tu acreditas que está tudo bem. Mas se eu estou enxergando normalmente, por que deveria me preocupar? É exatamente aí que mora o perigo. Porque visão normal não significa retina normal. E essa é uma das maiores armadilhas do diabetes. Eu sou a doutora Ana Gregória, médica endocrinologista, e hoje eu quero te mostrar como o diabetes pode afetar a tua visão, por que isso acontece de forma silenciosa e o que realmente ajuda a proteger teus olhos. Porque aqui a endocrinologia fala a língua da vida real. Nos últimos vídeos falamos de coração, rins, e existe algo que todas essas complicações têm em comum. Elas começam muito antes dos sintomas. E com os olhos não é diferente. A retina funciona como um sensor de uma câmera. É ela que recebe a imagem e envia essa informação para o cérebro. E para funcionar bem, ela depende de vasos sanguíneos extremamente delicados. E é justamente nesses vasos que o diabetes começa a causar danos. Quando a glicose fica elevada por muito tempo, esses pequenos vasos começam a sofrer. A parede dos vasos fica mais frágil, podem surgir pequenos vazamentos, microhemorragias e áreas que deixam de receber esse sangue adequadamente. Enquanto isso, a pessoa continua trabalhando, lendo, dirigindo, vivendo normalmente, sem imaginar que a retina está sofrendo. E existe um dado que costuma surpreender. Cerca de uma em cada 3 pessoas com diabetes apresenta algum grau de retinopatia. E muitas delas nem sabem. E isso acontece muito no consultório. O paciente senta na minha frente e diz: doutora, minha visão está ótima. E quando faz o exame, descobre alterações que jamais imaginaria. Porque o olho pode estar sofrendo muito antes de pedir ajuda. O silêncio não significa proteção, significa apenas que a retina ainda não conseguiu avisar. E quando esse processo continua, a retina começa a sofrer ainda mais. O organismo tenta compensar criando novos vasos sanguíneos, mas esses vasos são frágeis, são vasos anormais e podem sangrar facilmente, aumentando muito o risco de perda visual. E tem outra complicação importante que é o edema macular, que acontece quando o líquido se acumula na região mais importante da visão central, a região usada para ler, reconhecer rostos, usar o celular, dirigir. Por isso, algumas pessoas começam a perceber que os detalhes ficam menos nítidos. Aliás, tu fazes acompanhamento oftalmológico por causa do diabetes? Uma vez por ano? Há mais de um ano? Ou nunca fez esse acompanhamento? Me conta aqui nos comentários. E quando os sintomas aparecem, podem surgir manchas na visão, visão embaçada, dificuldade para leitura, dificuldade para dirigir ou perda de parte do campo visual. Mas o ideal é nunca esperar chegar nesse ponto. E é exatamente por isso que o exame oftalmológico é tão importante, porque ele consegue identificar alterações muito antes da visão reclamar. O oftalmologista consegue encontrar sofrimento na retina antes que tu percebas qualquer sintoma. E tem outro detalhe importante. A retinopatia não fala apenas sobre os olhos.
ela pode ser um sinal de que outros vasos do corpo também estão sofrendo. Por isso, ela frequentemente aparece associada com doença renal diabética e aumento do risco cardiovascular, porque o diabetes não escolhe o órgão, ele afeta os vasos do corpo inteiro. A boa notícia é que grande parte das perdas visuais relacionadas ao diabetes pode ser evitada, principalmente quando identificamos o problema cedo. E proteger a visão vai muito além do que enxergar bem hoje. Passa por controlar a glicemia, controlar a pressão, controlar o colesterol, não fumar, praticar atividade física e manter o acompanhamento regular. Por isso, eu gosto de dizer uma coisa: você não perde a visão de repente. Muitas vezes, o que se perde primeiro é a oportunidade de identificar o problema cedo. No diabetes, o maior perigo nem sempre é aquilo que tu sentes, é aquilo que continua acontecendo enquanto você acredita que está tudo bem. E é exatamente por isso que prevenção vale tanto. E no próximo vídeo nós vamos continuar falando das complicações do diabetes e entender como uma alteração nos nervos pode mudar completamente a qualidade de vida de uma pessoa. Você vai entender porque a neuropatia diabética vai muito além do formigamento nos pés. Porque no diabetes, o que muda o futuro é aquilo que identificamos cedo.